A história que você irá escutar é uma maravilhosa história de vingança e romance. Por gentileza, se inscreva no canal caso goste da história e comente de que localização você assiste este vídeo. Obrigado por nos assistir. Ou você vai embora agora ou eu te coloco em coma. Foi o que o lutador de MMA disse enquanto estalava os dedos no estacionamento atrás do bar do Murilo. O mesmo lutador com quem minha esposa estava saindo há 3 meses. Eu olhei para ele ali, parado, peito estufado. Músculos saltando sob a camisa justa, como se estivesse prestes a entrar no octógono. O suor brilhava em sua testa, sob a luz amarelada do poste, e o cheiro de álcool e testosterona pairava no ar úmido da noite. Então olhei para a Juliana, ao lado dele, de braços cruzados, esperando que eu recuasse como um marido medroso qualquer. Ela usava aquele perfume de baunilha que eu tinha comprado para ela no nosso último aniversário de casamento, antes de tudo desmoronar. Meu nome é Caio Bastos, tenho 38 anos e passei 14 anos em operações especiais antes de voltar para casa, em Campinas, São Paulo. Hoje eu trabalho com construção, levantando casas, em vez de neutralizar ameaças em lugares que a maioria das pessoas nem consegue pronunciar. Mas alguns hábitos nunca morrem, como ler o ambiente, como saber quando alguém é só pose e nada mais, como identificar os pontos fracos de um homem em menos de 5 segundos. Ela finalmente está com alguém forte, continuou o Breno se aproximando. O hálito dele cheirava a whey protein e cerveja barata. Alguém que pode realmente protegê-la. Eu notei como sua mão direita tremia ligeiramente, adrenalina misturada com nervosismo. Ele tinha tatuado guerreiro no antebraço em letras góticas, o tipo de tatuagem que alguém faz aos 18 anos e se arrepende aos 30. Eu dei a ele um leve sorriso. Lutar numa jaula é uma coisa. Passar 14 anos neutralizando ameaças no exterior me ensinou 53 maneiras de acabar com uma briga, sem nem suar. Ele riu, mas eu vi seus olhos vacilarem. Vi a pupila dilatando, o instinto primitivo de luta ou fuga começando a disparar em seu cérebro reptiliano. A dúvida aparecendo. Você acha que suas historinhas de exército me assustam? Ele disse, mas sua voz já tinha perdido um pouco da arrogância. O tom subiu meio tom, traindo sua incerteza. Eu comecei a desabotoar minhas mangas, enrolando-as lentamente, deliberadamente, como se estivesse me preparando para um trabalho que já tinha feito 1000 vezes antes. Não porque eu planejava lutar com ele, mas porque eu queria que ele visse as cicatrizes, as de estilhaços em Kandahar, onde uma bomba caseira quase me mandou para casa em um caixão. As marcas de queimadura de um incêndio químico na Somália, que ainda doíam quando o tempo mudava. O corte de faca de um encontro próximo na Síria, que deveria ter me matado, mas não matou porque eu era mais rápido, mais esperto, mais preparado. Cada marca contava uma história de sobrevivência em lugares onde a morte era moeda corrente. A postura do Breno mudou. Seus ombros caíram só um pouco. O peso se deslocou do pé da frente para o de trás, corpo se preparando inconscientemente para recuar. Caio, para, disse Juliana, com a voz mais ríspida agora, mas eu notei o tremor por baixo da bravata. Você está fazendo um escândalo. Havia algo mais em seus olhos, talvez arrependimento, talvez medo de que eu contasse o que ela tinha feito 3 semanas antes, quando veio ao nosso apartamento às 2 da manhã chorando, dizendo que tinha cometido um erro. Eu olhei para ela. Olhei de verdade. A mulher com quem me casei 6 anos atrás, em uma cerimônia pequena na igreja São Benedito. A mulher que costumava percorrer essas mesmas cicatrizes com a ponta dos dedos e me dizer que tinha orgulho do que eu sacrifiquei pelo nosso país. A mulher que acordava gritando quando eu tinha pesadelos sobre Fallujah e me abraçava até eu parar de tremer. Agora ela estava ao lado de um cara que achava que exibir os bíceps o tornava perigoso. Eu não estou fazendo nada, eu disse em voz baixa controlada, a mesma voz que usava para dar ordens sob fogo cerrado, só mostrando ao seu namorado como é uma luta de verdade. Breno deu um passo para trás, depois outro. O cascalho rangeu sob seus tênis caros, aqueles modelos de R$300 que prometiam melhorar seu desempenho atlético. Isso não acabou, ele disse, tentando recuperar alguma dignidade. Mas todos nós sabíamos que tinha acabado. No momento em que ele recuou, no momento em que mostrou fraqueza, o alfa que ele fingia ser morreu ali no estacionamento mal iluminado.
Eu caminhei até minha caminhonete, uma Ford Ranger 2018, que eu tinha comprado com o dinheiro da indenização militar, liguei o motor que roncou como um animal acordando e fui embora. Mas ao sair do estacionamento, vi pelo retrovisor Breno se inclinar e sussurrar algo para Juliana. Algo que a fez concordar e sorrir. Algo que me disse que isso não era mais sobre minha esposa. Era sobre um homem que achava que podia intimidar um veterano e sair impune. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de começar. Não tinha ideia de que eu tinha passado anos aprendendo a destruir homens não com força, mas com informação, paciência e precisão cirúrgica. Dirigi pelas ruas vazias de Campinas, passando pelos prédios espelhados do centro que refletiam as luzes da cidade como fragmentos de um espelho quebrado. O rádio tocava uma música sertaneja melancólica sobre amor perdido, e eu desliguei preferindo o silêncio. Minha mente já estava mapeando os próximos movimentos, como um jogo de xadrez onde eu podia ver 10 jogadas à frente e meu oponente mal conseguia ver uma. Juliana e eu nos conhecemos em uma cafeteria perto da base quando eu ainda estava na ativa. O Café do Porto, um lugar pequeno que servia o melhor pão de queijo de Campinas. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem na Unicamp, trabalhando em turnos duplos, no Hospital das Clínicas para pagar os estudos. Seus olhos tinham bolsas escuras de cansaço, mas ela sorria para cada cliente como se fosse a melhor parte do seu dia. Eu estava entre missões, tentando descobrir como ser normal por 3 semanas, antes de voltar para o deserto afegão, onde a temperatura chegava a 45 graus e a morte espreitava em cada esquina. Ela me fazia rir com suas histórias sobre pacientes excêntricos, me fazia esquecer as coisas que eu tinha visto, os rostos dos homens que eu tinha matado em nome da pátria. Me fez acreditar que eu poderia construir algo bom quando finalmente voltasse para casa de vez. Nossa primeira conversa real aconteceu quando ela derramou café no meu uniforme. Estava correndo entre as mesas, equilibrando 3 xícaras, quando tropeçou em uma mochila esquecida no corredor. O café quente se espalhou pela minha farda camuflada e seu rosto ficou vermelho de vergonha. "Mil desculpas", ela disse, pegando guardanapos freneticamente. "Eu vou pagar pela lavagem, eu juro." Eu apenas ri, algo que não fazia há meses. "Já vi coisas piores mancharem esse uniforme", eu disse. "Pelo menos café tem um cheiro bom." Ela parou, me olhou nos olhos pela primeira vez. Havia algo ali, uma conexão instantânea que nenhum de nós esperava. "Você é militar?" ela perguntou. "Forças especiais", eu respondi, esperando a reação usual de admiração ou medo. Mas ela apenas assentiu, como se isso explicasse algo que ela estava tentando entender. "Meu pai era paraquedista. Morreu em serviço quando eu tinha 12 anos. De repente, o café derramado não importava mais. Nos casamos 2 anos depois, numa tarde de sábado com o céu limpo de setembro. Cerimônia pequena, só a família e alguns dos meus companheiros de exército que conseguiram folga. O sargento Lima foi meu padrinho, ainda mancando de um ferimento em Bagdá. Juliana usou o vestido da avó, um modelo simples de renda que tinha atravessado 3 gerações, e chorou quando prometi amá-la. Não importava o que viesse pela frente. Eu falei sério cada palavra, sem saber que as promessas são mais fáceis de fazer do que de manter quando você carrega fantasmas de guerras que ninguém quer lembrar. A transição foi mais difícil do que eu esperava. A vida civil parecia lenta, silenciosa. Entediante demais depois de anos vivendo no fio da navalha. Eu me assustava com barulhos repentinos. Fogos de artifício no Ano Novo me faziam procurar cobertura. O som de helicópteros me transportava de volta para as zonas de pouso quente no Afeganistão. Tinha dificuldade para dormir sem minha pistola debaixo do travesseiro. Juliana acordava no meio da noite e me encontrava checando as trancas das portas pela 5ª vez, garantindo que as janelas estavam seguras, montando perímetros de defesa em uma casa suburbana que não precisava deles. Ela nunca reclamou, apenas me abraçava, até a tensão deixar meus ombros, sussurrando que estava tudo bem, que eu estava em casa, que a guerra tinha acabado. Mas a guerra nunca realmente acaba para quem a viveu. Ela só muda de forma, se esconde nas sombras da mente, esperando o momento certo para atacar novamente. Encontrei trabalho na construtora Monteiro, construindo casas de luxo para famílias ricas na zona sul de Campinas,
aqueles condomínios fechados com nomes em inglês e seguranças que nunca viram uma arma de verdade na vida. O trabalho físico ajudou. Carregar sacos de cimento, erguer vigas e instalar janelas. Usar minhas mãos para criar em vez de destruir. Cada casa que eu ajudava a construir era uma pequena redenção, uma prova de que eu podia adicionar algo ao mundo em vez de apenas subtrair. Meu chefe, Fábio Monteiro, era um ex-fuzileiro naval que entendia o que caras como eu precisavam. Estrutura, propósito, respeito pelo que passamos. Ele nunca perguntava sobre minhas missões, mas às vezes, durante o almoço, compartilhávamos olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Mas, no último ano, algo havia mudado. Juliana começou a malhar em uma academia nova, a Academia Elite, um daqueles lugares modernos com equipamentos que custavam mais que carros e instrutores que pareciam modelos de revista. Ela chegava mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre o trânsito ou sobre tomar um smoothie com as amigas da academia. Passava mais tempo olhando para o celular e menos para mim. As mensagens tarde da noite que ela dizia serem do trabalho. O perfume diferente que ela jurava ser a amostra grátis da farmácia. Os jantares silenciosos, onde o único som era o tilintar dos talheres nos pratos. Ela disse que precisava de espaço para se encontrar, que eu era muito intenso, muito sério, muito preso ao passado. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu realmente estivesse preso em areias do deserto, a milhares de quilômetros de distância. Mas isso não justificava o que ela fez. Não justificava as mentiras, a traição, as noites que ela passou na cama de outro homem, enquanto eu ficava acordado, preocupado que algo tivesse acontecido com ela. Eu deveria ter visto os sinais. O jeito como ela se encolhia quando eu a tocava, como se minha pele queimasse a dela. O jeito como ela evitava contato visual durante o jantar, focando no prato, como se as respostas para todos os problemas do mundo estivessem escondidas entre os grãos de arroz. O jeito como ela começou a arrumar briga por coisas pequenas, como eu ter arrumado a lava-louças errado, deixando as facas com a ponta para cima ou esquecido de comprar o tipo certo de leite. O desnatado sem lactose que custava o triplo do normal. 3 meses atrás, em uma quinta-feira chuvosa de junho, ela me disse que ia ficar na casa da irmã por um tempo. Precisava de tempo para pensar, para processar, para entender o que queria da vida. A mala já estava feita, esperando na porta como uma sentença de morte. Eu não lutei, não implorei. Apenas assisti ela sair e desaparecer na chuva, os faróis do carro sumindo na esquina como os últimos momentos de um sol poente. Eu descobri sobre o Breno 2 semanas depois, quando o filho do meu vizinho, o Pedro, de 17 anos, que passava mais tempo no Instagram do que no mundo real, postou uma foto nas redes sociais. Juliana e um cara musculoso em um restaurante chique no centro, o Terraço Italiano, de mãos dadas sobre a mesa, olhando um para o outro como adolescentes apaixonados. A legenda dizia "Flagra", a enfermeira gata do bairro com o lutador do UFC. Ele não era do UFC, descobri depois, mas a mentira servia ao seu propósito. Minha primeira reação não foi raiva, foi uma calma fria, calculada, o mesmo estado mental que eu entrava antes de uma missão de alto risco. O mundo ficou mais nítido, as cores mais vivas, os sons mais distintos. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, constante como um metrônomo. 60 batidas por minuto, nem mais nem menos. Eu fiz o que qualquer homem sensato faria. Dirigi até a Academia Elite onde ele treinava. Estacionei do outro lado da rua, em uma posição que me dava visão clara da entrada sem ser notado. Observei-o lutar com outros atletas através das janelas de vidro. Seus movimentos previsíveis, telegrafados. Ele favorecia a direita, deixava a guarda baixa depois de um jab, tinha o péssimo hábito de baixar o queixo quando avançava. Ouvi-o se gabar de seu cartel no vestiário, a voz ecoando pelo estacionamento, dizendo que estava a uma luta de assinar com o Bellator, que Dana White tinha respondido seu direct no Instagram, mentiras óbvias para qualquer um que conhecesse o esporte. Durante 3 dias, eu estudei seus padrões. Ele treinava das 6 às 8 da manhã. Tomava o mesmo shake de proteína no mesmo lugar, o açaí Power no shopping. Almoçava no mesmo restaurante por quilo, sempre pegando frango grelhado e batata doce. A dieta clichê de quem acha que músculo é personalidade. Voltava para treinar à tarde, das 3 às 5. Às sextas,
Ia ao bar do Murilo com os amigos, sempre pedindo a mesma cerveja artesanal cara, que ele claramente não tinha paladar para apreciar. Aos sábados, levava Juliana para jantar, sempre em lugares caros onde ele podia ser visto, onde podia exibir sua conquista como um troféu. Ele era previsível como um relógio, e homens previsíveis são homens derrotados. Eles só não sabem disso ainda. O confronto no bar do Murilo não foi acidental. Juliana me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos numa quarta-feira exatamente às 8 da noite. Disse que queria falar sobre os papéis do divórcio, sobre a divisão dos bens, sobre como seguiríamos em frente de forma civilizada. Mas quando cheguei, 15 minutos mais cedo, como sempre, fazendo o reconhecimento do terreno, Breno já estava lá, esperando. Ele estava posicionado estrategicamente, perto da saída dos fundos, bloqueando minha rota de fuga mais óbvia, como se tivessem estudado manuais militares no YouTube. Eles tinham ensaiado isso. Eu podia ver nos pequenos detalhes. O jeito como Juliana checou o relógio quando entrei, confirmando que eu estava no horário. O jeito como o bartender, que eu nunca tinha visto antes, já tinha seu celular posicionado no balcão pronto para gravar. O jeito como 2 dos amigos de Breno estavam em uma mesa próxima, fingindo jogar sinuca, mas observando cada movimento. Era uma emboscada amadora, o tipo que funcionaria com um civil comum. Mas eu não era um civil comum. Eu tinha sobrevivido a emboscadas reais, onde o preço do erro não era humilhação, era morte. Eu caminhei direto para eles, sem hesitar, sem mostrar surpresa. Mantive as mãos visíveis, mas relaxadas. A linguagem corporal aberta, mas pronta. Breno se empertigou quando me aproximei, inflando o peito como um pavão, os músculos do pescoço tensos como cordas de violão prestes a estourar. "Oi, Juliana", eu disse, ignorando-o completamente. "Você queria conversar sobre os papéis?" Ela pareceu desconcertada. O script não era esse. Eu deveria ter reagido ao Breno. Deveria ter mostrado raiva, ciúme, desespero. Em vez disso, eu estava calmo como um lago em uma manhã sem vento. "Caio", ela começou, mas Breno a interrompeu dando um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro do seu gel de cabelo era enjoativo, algo com nome em inglês que prometia fixação extrema. "Acho que você deveria ir embora", ele disse, a voz baixa, ameaçadora, praticada na frente do espelho. Eu finalmente olhei para ele. Realmente olhei, do jeito que um atirador de elite avalia um alvo, calculando distância, vento, obstáculos. Por quê? Este é um lugar público. Vim encontrar minha esposa para discutir assuntos legais. Sua ex-esposa, ele corrigiu, um sorriso torto surgindo. "Ela está comigo agora." "Ainda é minha esposa legalmente", eu respondi, mantendo o tom neutro profissional, "até assinarmos os papéis, que é o que vim fazer. A menos que você tenha alguma objeção." Foi aí que ele partiu para a ameaça física, chegando ainda mais perto, usando seu tamanho para tentar me intimidar. "Ou você vai embora agora, ou eu te coloco em coma." O silêncio que se seguiu foi denso como névoa de manhã. Eu podia ouvir a música ambiente do bar, um pagode genérico que ninguém realmente escutava. Podia ouvir o zumbido da máquina de gelo atrás do balcão. Podia ouvir a respiração acelerada de Breno, superficial, ansiosa. A respiração de alguém que nunca teve que controlar sua adrenalina quando vidas estavam em jogo. Eu não me movi, não recuei. Apenas continuei olhando para ele, deixando o silêncio fazer o trabalho. Cada segundo que passava sem eu reagir, aumentava sua incerteza. Ele esperava medo, raiva, alguma emoção que pudesse explorar. Em vez disso, encontrou o vazio. O mesmo vazio que eu usava quando estava sob interrogatório em um campo de prisioneiros no Paquistão. Quando mostrar emoção significava mostrar fraqueza, e fraqueza significava morte. Foi então que comecei a enrolar as mangas, revelando as cicatrizes, cada uma com sua própria história de horror e sobrevivência. A expressão dele mudou, a bravata derretendo como gelo sob o sol do deserto. Ele viu a verdade escrita na minha pele. Eu não era alguém que brigava por esporte. Eu era alguém que tinha matado para sobreviver, e sobrevivido quando matar não era suficiente. Nos dias seguintes, executei meu plano com precisão militar. Primeiro, a guerra de informação. Descobri que Breno Vargas não era nem seu nome real. Bradley Vargas da Silva, filho de uma professora e um vendedor de carros usados, nunca tinha servido um dia sequer nas Forças Armadas.
apesar de contar histórias sobre seu tempo no Afeganistão em cada bar que frequentava. Daniel Matos, meu irmão de armas que agora trabalhava com inteligência corporativa, me ajudou a montar um dossiê completo. Breno tinha sido expulso de 2 academias anteriores por não pagar mensalidades. Seu cartel de lutas era inflado, com vitórias contra oponentes pagos para perder. O teste de drogas que ele falhou foi abafado com um suborno de R$ 5.000 para o organizador do evento. As ameaças que ele fez a ex-namoradas, documentadas em 3 boletins de ocorrência, que nunca viraram processo, porque as mulheres tinham medo ou foram pagas para desistir. Mas a melhor parte, a cereja no topo desse bolo de mentiras, eram os vídeos. Breno tinha o hábito narcisista de filmar tudo, postar tudo, viver sua vida como se fosse um reality show onde ele era o único espectador. Incluindo um vídeo de 3 meses atrás, 2 semanas antes de Juliana precisar de espaço, onde ele aparecia dizendo para os amigos que ia roubar a mulher daquele soldadinho idiota, porque mulher gosta de homem de verdade, não de robô programado para matar. Eu salvei tudo. Cada print, cada vídeo, cada documento. Organizei como organizava relatórios de missão, cronologicamente, com referências cruzadas e verificação de fontes. Então comecei a fase 2, a pressão psicológica. Apareci na Academia Elite durante seus treinos, sempre visível, mas nunca confrontacional. Apenas levantando pesos, correndo na esteira, presente como uma sombra que ele não podia ignorar. Eu via seu desempenho piorar, sua concentração se desfazer. Ele errava golpes simples, perdia o equilíbrio durante exercícios básicos. O medo, descobri há muito tempo, é o veneno mais eficaz. Não mata rápido, mas mata com certeza. Liguei para conhecidos no mundo das lutas. Não ameacei, não difamei, apenas fiz perguntas. Vocês sabem que o Breno Vargas alega ser veterano militar? Vocês verificaram o histórico dele? Vocês viram os testes de drogas? As perguntas se espalharam como vírus, infectando cada conversa sobre ele, plantando dúvidas que cresceriam como ervas daninhas. Encontrei o dono do Mustang vermelho em uma concessionária. Descobri que estava atrasado em 4 prestações. Uma conversa casual com o gerente do banco sobre inadimplência e veículos de luxo foi suficiente para acelerar o processo de reintegração de posse. Ver Breno tendo que entregar as chaves foi quase poético, mas o golpe final veio de onde ele menos esperava. Sua mãe, Dona Marta, uma senhora religiosa que frequentava a Igreja Assembleia de Deus todo domingo, não sabia das mentiras do filho sobre serviço militar. Quando o cunhado do Fábio, o jornalista Marcos Ferreira, ligou para ela pedindo comentários sobre a matéria que estava preparando sobre falsos veteranos, ela ficou arrasada. A vergonha de uma mãe é uma arma mais devastadora que qualquer bomba. A reunião de sábado no bar do Murilo foi o último ato dessa peça. Quando revelei tudo o que sabia, quando mostrei as provas do seu passado fabricado, Breno tentou me atacar. Foi patético. Um soco telegrafado que desviei com movimento mínimo, seguido de uma tentativa de agarramento que neutralizei com uma simples torção de pulso que aprendi no primeiro mês de treinamento. Ele caiu de joelhos, não de dor física, mas do peso do seu mundo desmoronando. Juliana assistiu tudo em silêncio. Vi em seus olhos o momento exato em que percebeu quem ela tinha escolhido sobre mim. Um mentiroso, um covarde, um homem que construiu toda a sua identidade sobre fantasias e esteroides. As lágrimas que escorreram por seu rosto não eram de tristeza. Eram de humilhação, de raiva consigo mesma, de arrependimento tardio. Você destruiu ele. Ela disse depois quando Breno saiu correndo do bar, deixando-a para trás como o covarde que sempre foi. Não, eu respondi, me levantando para ir embora. Ele se destruiu. Eu apenas acelerei o processo. Mas Caio, ela começou estendendo a mão para tocar meu braço. Eu me afastei. Seu toque não significava mais nada para mim. Os papéis do divórcio estão no seu e-mail. Assine e me mande de volta. Fique com a casa, os móveis, tudo. Eu não quero nada que me lembre desse erro. Saí do bar e nunca mais olhei para trás, mas a história não terminou ali. 3 dias depois da matéria ser publicada, recebi uma ligação. Coronel Santos, meu antigo comandante, agora trabalhando no Ministério da Defesa. Capitão Bastos, ele disse, usando meu antigo posto.
Soube do seu pequeno problema com um impostor. Não foi um problema, senhor. Foi uma operação de limpeza. Ele riu, aquela risada rouca de quem fumou demais em trincheiras afegãs. Sempre eficiente. Olha, estamos montando uma força-tarefa para combater falsos veteranos. Precisamos de alguém com sua experiência e, digamos, criatividade. Interessado. Pensei por um momento. Minha vida civil estava estável. A parceria com Fábio na construtora ia bem. Eu tinha encontrado uma paz que achei que nunca teria. Mas havia outros Brenos por aí, manchando a honra de homens e mulheres que deram tudo pelo país. Quando começo? Segunda-feira. Bem-vindo de volta ao serviço, capitão. 6 meses se passaram. A força-tarefa já tinha exposto 17 falsos veteranos, desde instrutores de tiro que nunca seguraram uma arma militar, até palestrantes motivacionais vendendo histórias de guerra fabricadas. Cada caso era uma pequena vitória, uma limpeza necessária da honra militar. Breno Vargas desapareceu de Campinas. Última notícia que tive, estava tentando ser lutador na Tailândia, onde ninguém conhecia sua história. Mas a internet tem memória longa, e os grupos de veteranos brasileiros no exterior já tinham sido alertados. Ele mudou de país, mas não podia mudar quem era. Um covarde fingindo ser guerreiro. Juliana tentou me procurar algumas vezes. Mensagens pedindo perdão, dizendo que tinha sido manipulada, que Breno a tinha seduzido com mentiras. Deletei todas sem ler até o fim. Perdão não apaga a traição, e reconciliação não cura feridas que foram abertas de propósito. Ela fez sua escolha naquela noite no estacionamento, quando ficou ao lado dele, esperando me ver humilhado. Agora tinha que viver com as consequências. Encontrei paz em lugares inesperados. Nas manhãs de domingo pescando no rio Atibaia, onde o único som era a água correndo e pássaros cantando. Nas tardes ensinando defesa pessoal para mulheres no centro comunitário, passando adiante habilidades que poderiam salvar vidas. Nas noites jogando xadrez com Fábio, 2 mentes estratégicas se enfrentando em batalhas silenciosas onde ninguém morria. A casa que construí com minhas próprias mãos, uma pequena chácara nos arredores de Campinas, se tornou meu santuário. Cada tábua pregada, cada telha colocada, cada parede erguida era um ato de criação que balanceava os anos de destruição. O jardim que plantei, com tomates, alface e temperos, me conectava com a terra de uma forma que o deserto nunca permitiu. Conheci Marina em um dos cursos de defesa pessoal. Professora de história, divorciada, mãe de um menino de 10 anos chamado Lucas. Ela não se impressionou com minhas cicatrizes ou histórias de guerra. Estava mais interessada em quem eu era agora, não em quem eu tinha sido. Nosso primeiro encontro foi em uma livraria discutindo sobre a Guerra do Paraguai entre prateleiras empoeiradas. Ela me fez rir de verdade pela primeira vez em anos, quando disse que minha análise tática da Batalha de Tuiuti era romanticamente nerd. Lucas me aceitou devagar, testando limites como qualquer criança com um novo adulto em sua vida. Mas quando descobriu que eu sabia montar acampamento, fazer fogo sem fósforos e navegar pelas estrelas, me adotou como mentor. Os fins de semana se tornaram aventuras de camping, onde eu ensinava sobrevivência básica, enquanto Marina ensinava os nomes das constelações e suas mitologias. 1 ano depois do confronto no bar do Murilo, recebi uma carta, envelope pardo sem remetente, entregue em mãos na construtora. Dentro, uma única folha com letra masculina irregular. Capitão Bastos, você tinha razão. Que eu era uma fraude. Passei a vida fingindo ser algo que não era, tentando ganhar respeito através do medo em vez de merecê-lo. Você me destruiu, sim, mas também me libertou. Tive que encarar quem eu realmente era. Um covarde com músculos. Estou em tratamento psicológico agora, tentando entender por que sentia necessidade de mentir, de intimidar, de fingir. Não espero perdão, não mereço. Só queria que soubesse que sua lição foi aprendida. Nunca mais vou me passar por algo que não sou. Nunca mais vou desonrar o sacrifício de verdadeiros guerreiros. Bradley Vargas da Silva, PS. Juliana não teve culpa. Fui eu que a seduzi com mentiras. A manipulei, usei suas inseguranças contra ela. Ela amava você. Ainda ama. Queimei a carta naquela noite, observando as palavras virarem cinzas no fogueira do quintal. O passado não podia ser reescrito, apenas superado.
Bradley tinha escolhido seu caminho, Juliana o dela e eu o meu. Não havia heróis ou vilões nessa história, apenas pessoas fazendo escolhas e vivendo com as consequências. Marina apareceu atrás de mim, envolvendo seus braços em volta da minha cintura, o calor do seu corpo contrastando com o frio da noite. Pensando no passado, ela perguntou. Enterrando ele, eu respondi, jogando as últimas cinzas no fogo. Ela apertou o abraço. Que bom. O presente está muito melhor. E estava. Lucas dormia na rede da varanda, exausto depois de um dia ajudando a construir uma casa na árvore. O jantar esperava na mesa, simples, mas feito com amor. A vida que eu tinha agora não era a que planejei, mas era real, honesta, construída sobre verdades em vez de mentiras. O telefone tocou. Coronel Santos novamente. Capitão, temos uma situação em São Paulo. Um grupo vendendo treinamento tático usando credenciais falsas. Pode dar uma olhada? Envie os detalhes. Eu verifico amanhã. Marina me olhou com aquele meio sorriso que significava que ela entendia. Sempre salvando o mundo, um mentiroso por vez. Alguém tem que fazer isso, eu disse. E aparentemente sou bom nisso. Você é bom em muitas coisas, ela respondeu. Mas vamos deixar o trabalho para amanhã. Hoje você é só o Caio. Meu Caio E, pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo o que eu precisava ser. 2 anos se passaram desde aquela noite no bar do Murilo. A construtora cresceu. Contratamos 15 funcionários, todos veteranos precisando de uma segunda chance. Construímos casas, mas também reconstruímos vidas, dando propósito para homens que voltaram da guerra sem saber como viver em paz. Fábio e eu criamos um programa de mentoria, ensinando habilidades de construção enquanto oferecíamos apoio psicológico. Chamamos de Projeto Reconstrução e já tinha ajudado 43 veteranos a encontrar seu caminho de volta. A força-tarefa contra falsos veteranos se tornou uma operação nacional. Criamos um banco de dados, um sistema de verificação, palestras em escolas sobre o verdadeiro significado do serviço militar. Não era sobre glória ou violência. Era sobre sacrifício, disciplina, honra, valores que não podiam ser fingidos com músculos e tatuagens. Marina e eu nos casamos em uma cerimônia simples na chácara. Lucas carregou as alianças, orgulhoso em seu primeiro terno. Meus antigos companheiros de exército vieram, homens e mulheres que entendiam o peso do que carregávamos. Fábio foi meu padrinho, fazendo um discurso que nos fez rir e chorar. Falou sobre segundas chances, sobre como às vezes precisamos ser destruídos para sermos reconstruídos mais fortes. Juliana apareceu no meu escritório um dia, 3 anos depois de tudo. Estava diferente, mais magra, olhos cansados, mas havia uma força nova neles. Não vim pedir perdão, ela disse. Vim agradecer. Eu esperei, sem dizer nada. Você me mostrou quem eu realmente era. Alguém superficial, que escolheu músculos sobre caráter, mentiras sobre verdade. Doeu, Caio. Doeu muito. Mas precisava doer para eu mudar. E mudou. Ela sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Estou tentando. Terapia 2 vezes por semana. Trabalho voluntário no hospital. Tentando ser alguém que vale a pena. Não apenas alguém que parece valer a pena. Eu assenti. Fico feliz por você, Juliana. De verdade. Ela se levantou para sair, parou na porta. Você está feliz? Olhei a foto na minha mesa. Marina, Lucas e eu no topo de uma montanha que tínhamos escalado juntos, sorrisos genuínos, suados, mas triunfantes. Estou em paz. Isso é melhor que felicidade. Ela assentiu e foi embora. Nunca mais nos falamos, mas soube através de conhecidos que ela reconstruiu sua vida. Casou com um médico do hospital, alguém gentil e verdadeiro. Teve 2 filhos, encontrou sua própria paz. Breno, ou Bradley, nunca mais voltou ao Brasil. Última informação que tive, estava trabalhando como personal trainer em Miami, usando seu nome real, sem fingir ser nada além do que era. Talvez todos nós precisássemos dessa destruição para encontrar quem realmente éramos, sob as máscaras que usávamos. Sentado na varanda da chácara, observando Lucas praticar os movimentos de defesa que ensinei, Marina corrigindo sua postura com paciência infinita, pensei sobre aquela noite no estacionamento do bar do Murilo. O momento em que Breno tentou me intimidar, sem saber que estava iniciando sua própria destruição. Algumas pessoas acham que força
É sobre músculos, sobre intimidação, sobre fazer outros se sentirem pequenos. Mas força real aqui importa. É sobre controle, paciência, saber quando lutar e quando deixar o adversário se destruir sozinho. É sobre construir em vez de destruir, sobre proteger em vez de atacar. É sobre saber que às vezes a maior vitória é simplesmente ir embora e deixar o karma fazer seu trabalho. O sol se punha sobre Campinas, pintando o céu de laranja e vermelho, cores que me lembravam outros pôres do sol em lugares distantes, quando a sobrevivência era incerta e o amanhã uma promessa que poderia não ser cumprida. Mas eu tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha encontrado uma vida que valia a pena viver. Marina se juntou a mim na varanda, trazendo 2 cervejas geladas, aquelas artesanais locais que tínhamos descoberto em uma feira. Lucas continuava praticando, determinado a acertar o movimento perfeito. "No que está pensando, soldado?" Ela perguntou, usando o apelido carinhoso que só ela podia usar. "Que algumas guerras valem a pena perder", respondi, "porque a derrota às vezes é o caminho para a vitória real." Ela brindou sua garrafa com a minha. "Ao futuro, então, que seja mais pacífico que o passado." Ao futuro concordei, e que os fantasmas do passado finalmente descansem em paz. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, levando com ele mais um dia, senti algo que não sentia há anos. Não era felicidade exatamente, não era paz completamente. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, com as pessoas certas ao meu lado. Era a sensação de ter finalmente voltado para casa, não para um lugar, mas para uma vida que fazia sentido. Uma vida construída sobre verdades em vez de mentiras, sobre amor em vez de posse, sobre força real em vez de intimidação vazia. E isso, descobri, valia mais que todas as vitórias em todos os campos de batalha do mundo.